Que a doce e tão maravilhosa graça de Jesus Cristo possa envolver o seu coração. Eu gosto demais dessa palavra graça, porque graça basicamente significa isso. É tudo que eu preciso, mas eu não mereço. E eu recebo de Deus, não pelos meus méritos, mas pela sua graça. Nós vivemos pela graça de Deus. Graça é isso. Eu preciso, mas eu não mereço. Eu preciso, mas eu não tenho condições por mim mesmo de conquistar aquilo que eu preciso. Por isso é graça. Jesus Cristo, quando ele começa o ministério, ele foi apresentado, ele era cheio de graça e de verdade. Lá está o Senhor. Jesus é a expressão da graça de Deus. Jesus Cristo veio até nós, não foi simplesmente para fundar uma religião ou estabelecer um sistema religioso ou doutrinário. Ele veio para salvar o homem, ao ponto de Paulo escrever assim: porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus. E quando escolhemos caminhar com Jesus, tudo muda em nossa volta. Até a maneira de nós vermos as coisas, aquelas coisas assim, aparentemente tão bonitas e até aquelas aparentemente assim, tão encharcadas de derrotas, de decepções, aquelas que você olha assim e diz assim: bem, isso aqui está fora do controle. Mas Deus nunca perde o controle. Os homens podem perder o controle, mas Deus não perde. E agora Deus olha para mim, olha para você, como olha para cada ser humano, como uma pessoa única aos seus olhos. São coisas assim que nós não conseguimos entender os caminhos do Senhor. Tudo que temos que entender basicamente é isso que está revelado aqui na palavra. E hoje eu quero plantar no seu coração uma verdade, como toda a palavra do Senhor é a verdade, mas eu quero plantar uma verdade daqui no seu coração, que está escrito em Romanos, capítulo 8, o verso de número 28. Há momentos que você olha assim e diz: mas por quê? Por que foi assim? Por que eu estou experimentando isto? Por que eu oro, parece que fica do mesmo jeito? O que está acontecendo? Por que foi assim? A palavra de Deus tem a resposta. E diz assim, Romanos 8, 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Eu vou ler novamente. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Pode parecer tão estranho isso, porque nós achamos que Deus só pode agir de uma maneira. Deus tem que agir do modo como Ele sempre agiu. Deus é Deus. Tudo que eu preciso saber dele é isso, que Deus é Deus. Tudo que eu preciso saber é que Deus é bom e o diabo é mau. Deus é bom. Agora a palavra diz aqui dois tipos de gente: daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Existem dois tipos de pessoas sobre a face da terra: aqueles que já aceitaram o chamado de Deus e aqueles que ainda não aceitaram o chamado de Deus. Em outras palavras, os salvos e os perdidos. Aqueles que já nasceram uma vez e aqueles que nasceram duas vezes. Aqueles que o nome deles já está escrito no livro da vida e aqueles cujos nomes não estão escritos no livro da vida. Então, na Bíblia, você vai perceber que só existem dois tipos de pessoas: os salvos e os não salvos. Mas Deus quer que todos os não salvos sejam salvos. É por isso que eu venho aqui nesse estúdio falar com você cada dia, porque a vontade de Deus é que você seja salvo. Para que aconteça isso aqui, aqueles que são chamados segundo o seu propósito. Mas você precisa aceitar o chamado de Deus. E no momento quando você aceita o chamado dele, para ser um cristão, para ser um seguidor dele, para ser um discípulo dele, nasce dentro de você algo tão novo. Seu espírito é ligado ao Espírito de Deus, você passa a ter a vida de Deus e agora você vai passar a ver a vida com outros olhos. Como que é isso? Ver a vida com os outros olhos?
sim, porque agora você vai saber de uma verdade. Diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Somente esses que foram chamados segundo o propósito de Deus é que sabem dessa verdade. Mas não saber na cabeça, mas desfrutam dessa verdade. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Na vida daqueles que amam a Deus, não existe improvisos. Deus nunca é tomado de surpresa. Deus nunca vai dizer: ó, eu não sabia que isso ia acontecer com você. Deus nunca vai ser tomado assim: ó, de supetão. Isto aconteceu com você. Olha, eu não sabia. Não, não é assim. Aqueles que são chamados segundo o propósito do Senhor, desfrutam desse conhecimento. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Se você o ama, se você o tem como primeiro na sua vida, se ele é o primeiro em tudo na sua história, você vai colher o fruto do seu amor para com ele aqui na terra. E colher o fruto do seu amor para com ele, vem esse conhecimento que todas as coisas irão cooperar para o seu bem. Ainda que muitas vezes você vai achar assim: bem, mas será que está cooperando mesmo? Mas naquela hora, aparentemente pode nem estar, mas depois de um tempo, você vai ver com outros olhos, você vai perceber de uma outra maneira, você vai ver assim, a cena será tão diferente, porque a palavra diz: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Caminhar com essa verdade, viver essa verdade. Ah, se você pudesse fazer uma tatuagem dentro do seu coração, seria tão diferente. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Isso iria trazer muita paz, iria trazer tanta vitória, iria trazer tanto alento, iria fazer o seu coração realmente descansar. Descansar aonde? Em saber que Deus sabe o que passa com você. Não existe nada na sua vida que Deus não conheça. Não existe absolutamente nenhuma palavra que você venha proferir que Ele não ouça. Não existe nada que os olhos dEle não estejam focados em você. Mas a palavra dEle deve ser realidade na sua vida. Desfrute-a, goze-a. Se você está vivendo dentro dos propósitos do Senhor, viva assim e tenha essa paz que só Ele pode dar. Quero terminar deixando nosso telefone, 3429-9550. Esse telefone você pode usar às 24 horas, 3429-9550. Ligue, queremos conversar sobre o que você acabou de ouvir, orar com você, abençoar a sua vida, para que cada dia você possa viver como se fosse o melhor dia da sua vida. E amanhã, se o Senhor permitir, nesse horário, eu quero voltar para continuar profetizando vida ao seu coração. Até lá, no nome de Jesus. Amém.